Vamos continuar atividades então, da página 75, turma. Na página 75 nós temos um texto aí envolvendo a domesticação das ovelhas. A questão A está perguntando: explique qual é a relação entre a biotecnologia e a domesticação do urial que culminou nas ovelhas domesticadas atuais. A biotecnologia envolve o melhoramento das espécies e isso pode ser feito por meio da seleção de indivíduos com determinadas características para a realização de cruzamento. A B diz: como as características dos indivíduos que participam de um cruzamento são transmitidas para as próximas gerações. Essa transmissão das características ocorre quando os gametas que carregam o material genético se fundem durante a fecundação. A questão 12 tem um texto aí falando sobre a insulina, o hormônio produzido no pâncreas, que atua no metabolismo da glicose. Tem a pergunta da letra A, que fala: explique como a manipulação genética é utilizada para a produção de insulina. O gene que expressa a produção de insulina nos seres humanos é isolado e transferido para o material genético de bactérias da espécie, olha a espécie, o nome científico aqui, que se multiplicam e produzem insulina, que é extraída e purificada para ser comercializada. B. Qual é a vantagem da utilização da insulina produzida pelas bactérias em relação à extraída de animais? A insulina produzida por bactérias, usando genes humanos, não causa as reações adversas provocadas pela insulina extraída de bois e porcos. Na página 76 tem um texto aí, espero que vocês tenham feito as devidas leituras. O texto fala: é possível clonar um fóssil congelado? Então tem umas informações científicas. E tem a pergunta da letra A: explica o que é um processo de clonagem de um ser vivo. É um processo em que o núcleo de uma célula adulta de um animal a ser clonado é transferido para um óvulo que teve seu núcleo previamente retirado. Esse processo é chamado de transplante nuclear. A questão B pergunta: por que é necessário que o DNA do ser vivo esteja conservado para que ele possa ser clonado? Porque no DNA que estão as informações genéticas necessárias para expressão das características dos seres vivos. A questão 14 diz o seguinte: uma aplicação do mapeamento dos genes humanos é a identificação dos genes relacionados a determinadas doenças. Os rastreamentos possibilitam identificar se a pessoa tem genes específicos para determinada doença e determinar quais são as probabilidades de se desenvolvê-la. Por isso que tem a biotecnologia, o estudo da biotecnologia, né, o projeto Genoma Humano, que vai facilitar esse processo de estar identificando quais doenças futuras a pessoa possa ter e estar impedindo, né, com o uso de manipulação de genes, medicações, para estar evitando futuras doenças. Então, espero que vocês tenham feito as devidas leituras a respeito do projeto Genoma Humano, que o conteúdo didático aí do capítulo 4 trouxe para vocês. É um conteúdo muito importante. Qual é a área do estudo da bioética? É uma área de estudo que surgiu junto com a engenharia genética e engloba conhecimentos das ciências biológicas, da filosofia e do direito, refletindo sobre questões éticas e morais da aplicação dos conhecimentos científicos. Qual a importância da bioética no campo da biotecnologia? A bioética deve reconhecer os benefícios da engenharia genética, além de observar atentamente os possíveis riscos e perigos que essas técnicas podem apresentar aos seres humanos e ao meio